Paz do Senhor, professor, seja muito bem-vindo ao canal da IADIO EBD. Obrigado pela sua participação aí ao longo do trimestre conosco. Hoje chegamos à lição de número 13, a consumação da salvação. O motivo pela qual realmente estudamos essas 13 lições, o motivo pelo qual nós realmente nos dedicamos ao máximo a servir a Cristo, porque todos nós temos essa viva esperança, esperamos esse dia glorioso, que é o dia que o Senhor nos chamará, seja de forma individual ou seja de forma coletiva, ou seja, o arrebatamento. Lição número 13, então, título, a consumação da salvação. Você pode aproveitar essa lição para falar um pouquinho, relembrar aí um pouquinho da mecânica da salvação, que se dá na iniciativa de Deus, através da graça preveniente, através do chamado, através ali da convicção do pecado. Depois, a resposta humana, que nós lidamos em algumas aulas sobre isso. A resposta humana, então, vai se dar ao arrependimento, a fé que foi gerada através do ouvir da palavra de Cristo, e a própria ação salvífica, que vai falar da regeneração, ou seja, o novo nascimento, a justificação, a adoção. E aí, nós estudamos ao longo das últimas aulas sobre a vida cristã, que fala da santificação, que estamos vivendo a santificação de forma progressiva, e a perseverança, que é algo que estudamos na última aula sobre a perseverança. E hoje nós vamos falar sobre o ápice, sobre a glorificação. Quando este corpo que é corruptível, que é mortal, como diz ali em 1 Coríntios, se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Você pode aproveitar esse momento realmente para fazer da sua aula algo edificante aos seus alunos, porque lembre-se, aquele que espera em Jesus somente nessa vida é o mais miserável entre os homens. Então que não estejamos nesse grupo nunca, e que possamos, através das nossas aulas, tirar pessoas desse grupo que às vezes se preocupam somente com aqui e com o agora, e esquecem que o melhor está por vir. Aquele que começou a boa obra em mim, há de aperfeiçoá-la no dia de Cristo Jesus. Então, seja de forma individual ou de forma coletiva, de forma coletiva seria ao soar da trombeta, e onde esse corpo então vai ser transformado, os mortos ressuscitarão primeiro, como diz ali 1 Tessalonicenses no capítulo de número 4, é muito importante, professor, que você, nesse momento, nessa semana, você esteja com saudade do céu, porque essa lição realmente vai falar daquilo que está por vir, mas também trazendo ela como uma realidade atual. Então vamos entrar aqui no primeiro tópico da nossa lição, que fala assim, do terreno ao celestial, a corrupção dará lugar à incorrupção. Você tem o texto aqui de 1 Coríntios, eu já citei um texto também agora de 1 Tessalonicenses no capítulo 4, que fala ali sobre como vai ocorrer, no caso, a glorificação para a igreja, o arrebatamento da igreja, assim chamado, onde haverá a voz de comando, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e vai ter um barulho no céu primeiramente, coisa linda, um alarido, e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E Paulo, ao escrever 1 Coríntios, ele vai trazer ali um pouquinho da dinâmica que vai ser essa metamorfose, ou seja, essa glorificação do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. E aqui, nesse ponto, você pode colocar, que, como diz ali o finalzinho da lição, não por acaso o apóstolo Paulo compara o corpo atual ao corpo glorificado, mostrando a transição do terreno para o celestial. Veremos então em uma nova dimensão de existência. E aqui é importante você falar um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus, ok? Porque na ressurreição de Jesus, nós temos já Jesus em corpo ressurreto, ou seja, em corpo glorificado. Porque Jesus, na verdade, ressuscitou, tendo o seu corpo, que é aquele corpo físico, o corpo que ele nasceu ali, de Maria,
e esse corpo foi glorificado, passou pelo processo já de glorificação, né? Jesus, depois de 3 dias, venceu a morte, nos trouxe vida eterna. Por isso que, inclusive, é muito importante, aqui já emendando com o subtópico 2, que fala sobre alma vivente e espírito vivificante, você entender essa questão do primeiro Adão e do segundo Adão, né? Primeiro Adão, quem é? O Adão da Bíblia, o Adão de Gênesis, no capítulo 1 ali. Esse Adão, ele trouxe o pecado ao mundo, né? E, consequentemente, nós também aí acabamos sofrendo com este pecado. Mas nós, né, então, você pode até colocar isso num quadro para o seu aluno, né, que até a lição dá aqui um modelo de quadro. Eu vou tentar simplificar um pouquinho isso, para que você, professor, ganhe tempo na sua aula. Então, o primeiro Adão, ele vai receber vida. O segundo Adão, que é Cristo Jesus, ele vai nos dar a vida. O primeiro Adão, que é o Adão, ali o esposo de Eva, ele é um homem natural. Jesus Cristo, o segundo Adão, ele é espiritual. O primeiro Adão, ele é terreno, e o segundo Adão, ele é celestial. O primeiro Adão também ele dá origem ao pecado, né? Ouvindo ali a serpente. Agora, Jesus Cristo dá origem à redenção. Por ele, né, nós temos aberto o vivo e novo caminho. O primeiro Adão, ele dá entrada à morte, né? Então, ele vai abrir a entrada para gerar a morte. Agora, o segundo Adão, glória a Deus por isso, ele gera a vida em nós. Então, você pode tratar isso, né? No primeiro Adão nós temos o pecado, a morte, a condenação. Agora, em Cristo, nós temos a justiça de Deus, nós temos vida e nós temos salvação. Então, professor, lembre disso, né? Você pode explicar de uma forma que o seu aluno entenda. E entendendo isso, ele vai ainda glorificar mais a Deus, sabendo o quão Deus é maravilhoso, né, que deu origem ao primeiro Adão, deixou esse Adão, como nós já estudamos em outras aulas, né, com um livre-arbítrio pleno. Esse Adão peca, é destituído da glória de Deus, mas vem Cristo Jesus, aquele que é a expressão máxima do amor de Deus, aquele que nos constrange com o seu amor, porque foi um amor que deu a sua vida, mesmo nós estando no estado de pecadores. E hoje, pela graça de Deus, né, nós fomos justificados, fomos regenerados, fomos adotados, somos da família de Deus, estamos nos santificando a cada dia, estamos perseverando na salvação. Mas não podemos jamais esquecer que Cristo Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, o qual será aperfeiçoado. Ou seja, um dia todas as aflições, e aqui eu já faço uma ponte com o subtópico 3, né, o homem terreno e o tópico celestial, porque nós precisamos, como eu disse agora há pouco, ter em nossa mente que, por mais que eu ainda não estou em corpo glorificado, mas até o pastor Marcelo Oliveira, que é o comentarista da lição, eu já vi ele falando assim, que nós deveríamos pensar que, ao aceitar Jesus, nós fomos ao céu, né? Não que tenhamos ido de fato, ok? Mas é como se nós tivéssemos experimentado do céu em nós, e agora estamos na terra só esperando para voltar ao céu. E eu entendo isso, agora parafraseando isso, e falando talvez de outra forma, é que o Espírito Santo que agora habita em mim, depois que eu aceitei a Jesus, depois que eu nasci de novo, depois que eu recebi a salvação, depois que essa dádiva foi me entregue e eu não resisti a Deus, né? Então me rendendo à graça divina e fui alcançado, fui regenerado, sou agora da família de Deus e estou perseverando até o fim, né? E estou sendo melhor a cada dia, ou seja, a santificação progressiva. Eu não posso esquecer que eu sou do céu. O Espírito Santo de Deus que mora em mim, ele é do céu. Então, isso automaticamente me faz ter saudade do céu. Já viu aqueles irmãos? Eu lembro muito bem, não querendo ser saudosista aqui, mas era muito comum os irmãos antigamente, assim, parados, estavam no meio de uma conversa, daqui a pouco alguém falar, glória a Deus, que saudade do céu. E alguém pode ouvir isso e pensar, mas como que saudade do céu se essa pessoa não conheceu o céu ainda? É que o Espírito Santo de Deus que mora em nós, ele é do céu. E ele causa em nós uma saudade que
é para lá que nós devemos ir, para onde o Senhor está, porque Jesus disse, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo para todo sempre. Então, eu e você somos essa terra, estamos nessa terra, mas não somos essa terra, melhor dizendo, ok? Nós não somos dessa terra. Nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Nós estamos enxertados na oliveira verdadeira. Agora, aquilo que fazia sentido para mim, como velho Jonatas, não pode fazer sentido agora. Eu preciso, em todas as minhas decisões, em todos os meus sonhos, em todos os meus projetos, em todo aquilo que realmente rege a minha vida, porque o ser humano é importante que ele tenha sonhos, é importante que ele tenha projetos, é importante que o teu jovem, o teu aluno, né, esteja projetando casar, fazer uma faculdade, ter um bom emprego, mas nunca esquecendo que tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso é uma mordomia cristã onde ele está se preparando para que um dia o noivo venha o chamar. Ele só está cuidando daquilo que Deus deixou para ele, a família, o carro, o emprego, a casa, o ministério aqui eclesiástico na igreja. Tudo isso é uma dádiva divina a qual nós somos mordomos, mas o motivo que fazemos isso é porque há um céu preparado para mim e para você, onde nós iremos morar com Cristo Jesus, e ali, já entrando agora no tópico 2, né, uma nova ordem do cosmos, aqui você pode explorar muito, professor, fique à vontade. Tem muito a ser explorado aqui nesse tópico, né? Aqui o comentarista da lição vai falar sobre o rio puro de água viva. A visão do Apocalipse gloriosamente nos transporta para uma realidade de plenitude. João contempla o rio puro da água viva, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Isso está em Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 1. É uma imagem que vai carregar aqui um simbolismo muito profundo, né? Desde o Antigo Testamento, no nosso livro básico, eu aconselho você a ler, ele vai dizer que o rio é figura da presença vivificadora de Deus, como em Ezequiel 47, onde as águas fluíam do templo e tornavam férteis até mesmo as regiões desérticas, né? Em Salmos 46, verso 4, vai dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então esse rio brota do trono, aponta para uma vida abundante que procede do próprio Deus. Ou seja, esse rio é mais do que um simbolismo poético. Ele vai representar a ação contínua do Espírito Santo de Deus, que na eternidade vai inundar todas as coisas, ok, do que diz respeito à vida com Deus. Então pensa comigo, vamos lá, para você conseguir passar isso para o teu jovem. Não é bom quando sentimos a presença de Deus? É bom se alegrar na presença de Deus. É algo maravilhoso. Eu quero que você, nesse momento, você pode usar, né, você pode relembrar, fazer um momento muito espiritual, convidar o Espírito Santo a descer na sua aula, ali a relembrar ou trazer a memória dos seus jovens, ou viver novamente aquele momento onde a presença de Deus é tão intensa que a gente esquece aqui das coisas terrenas, onde praticamente nada mais importa, mas é tão bom sentir a presença de Deus, onde as contas a gente não se lembra mais, as doenças, as limitações, as lutas, as provações, as dificuldades, até mesmo os sonhos que são bons, que são notáveis, que são maravilhosos. Ao ver humano, nesse momento onde nós sentimos a presença de Deus, tudo fica pequeno, tudo. Sejam as coisas boas ou as ruins, sejam o inimigo das nossas almas, a gente só quer Deus, a gente só quer sentir a presença de Deus. Quando a gente fala na glorificação, nós precisamos entender que isso será constante e ainda mais intenso do que nós conhecemos. Então, quando nós falamos sobre uma nova ordem do cosmos, nós precisamos entender que nós viveremos uma vida, né, num corpo totalmente glorificado, mente totalmente renovada. Deus enxugará nos nossos olhos toda lágrima, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E não somente nós, mas também a natureza em si, né? O novo céu, nova terra, será tudo renovado. Ou seja, por isso que a Bíblia diz que a natureza anseia
ok? Porque Jesus, né, do Pai, Filho e Espírito Santo, enfim, a nossa Santíssima Trindade, que está sendo estudada pela classe de adultos, está estudando esse tema maravilhoso, mas esse plano aí, ele vai realmente ser executado nesse momento. Então, nós precisamos fazer com que os nossos jovens entendam que os nossos olhos têm que estar voltados àquilo que é eterno, aquilo que é celestial. Nós precisamos realmente ansiar pela face do Senhor, pelo reino de Deus. Então, aquele momento que é gostoso na presença de Deus, vai ser para sempre e de forma mais intensa. Então, é isso que precisamos entender. Ok? Essa produção de vida verdadeira, Deus como centro para todo sempre, ok? Nós veremos Ele como Ele é, eu poderei contemplar o Senhor, glória a Deus por isso, que essa lição seja mais do que somente conhecimento, mas sim seja uma injeção de ânimo para o teu jovem, que seja realmente um momento onde o teu jovem possa relembrar as maravilhas que Deus fez e faz, e aquilo que está preparado para cada um de nós, que é estar para sempre com o Senhor, que é ter Deus como centro, o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, seus servos os servirão, nós veremos o seu rosto, na nossa testa estará o nome do nosso Deus, não haverá mais noite, não vai mais necessitar de lâmpada nem de sol, pois o Senhor vai nos iluminar, e nós reinaremos, né, para todo sempre, como diz ali Apocalipse, no capítulo 22, do versículo 3 ao 5. Então, queridos, nós temos que ter essa esperança da consumação sempre na nossa vida, ok? De forma intensa, de forma real, de forma sincera, e isso inclusive nos ajuda a perseverarmos, que é o que falamos um pouquinho na lição 12, né, sobre a perseverança, ok? Nós precisamos saber que teremos um futuro glorioso com Deus, mesmo nesse presente que é trabalhoso, mas quando colocamos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, nós suportamos todas as coisas. Entramos então no último tópico da nossa lição, né? Eu finalizei falando sobre isso, o tópico 2, vivendo o futuro glorioso no presente trabalhoso, vivendo como glorificados, primeiro subtópico, sendo canais de água viva, e o terceiro, uma mentalidade teocêntrica em um mundo antropocêntrico. Aqui, professor, eu aconselho você a pesquisar sobre frases, ok, de grandes pregadores e teólogos. Eu separei aqui 3 frases, uma de C.S. Lewis, que fala assim: se você ler a história, verá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no mundo que está por vir. Outra frase que eu separei é de Jonathan Edwards, que é: resolvo viver de tal maneira como desejarei ter vivido quando chegar ao céu. Isso é forte, e você pode, dentro dessas frases, né, trazer para a realidade ali dos seus jovens, e dando uma palavra de ânimo, né, uma palavra aí de Deus para o coração deles. E a última é de Moody, que diz: um dia vocês verão que Moody morreu, não acreditem, naquele momento eu estarei mais vivo do que nunca. A esperança do crente é essa, né, a esperança da glória. E com isso, nós falamos aqui um pouquinho sobre esse primeiro tópico, né, vivendo como glorificados, mas nós precisamos expandir isso. Nós somos chamados para evangelizar, nós somos chamados para ser luz neste mundo, para ser sal nessa terra. Nós precisamos não nos conformar com esse mundo, então eu preciso ser um canal de água viva para aqueles que estão ao meu redor. E aqui a gente pode fazer uma reflexão: como que eu estou me comportando no meu ambiente profissional, na minha família, na igreja em si, com o meu grupo de jovens, com os meus amigos, nos lugares onde eu passo. Será que eu estou, né, fluindo? Porque a Bíblia diz que aquele que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Será que estamos dessa forma? Se não estamos, precisamos urgentemente, queridos, voltar ao primeiro amor, voltar a exalar o perfume de Cristo, voltar a estar sempre assim com Deus. Porque se eu vivo realmente, né, como tem uma frase muito, muito interessante, que é do Spurgeon, que me veio à mente agora, que ele vai falar um pouquinho sobre a questão ali deixa eu só
ver se eu acho aqui para os irmãos, rapidamente. Eu tinha separado algumas, escolhi 3. Mas uma frase do Spurgeon que diz assim: quem tem o céu no coração não precisa temer a terra sob os seus pés. Gente, isso é forte. Isso é convicção. Quem tem o céu no seu coração não precisa temer a terra sobre os seus pés. Eu costumo dizer que fé é o seguinte: Deus diz para a gente dar um passo para frente, a gente não vê o chão, e a gente dá o passo porque Deus coloca o chão. Então precisamos realmente, né, ser canais de bênção e ter uma mentalidade teocêntrica, ou seja, Deus no centro de tudo, ok? Deus nos amou, queridos, mas Deus, Ele é infinito, Ele é tremendo, Ele é o Criador dos céus e a terra. Nós somos menos que um grão de areia. Não dá nem para se comparar, na verdade, né? Se a gente for se comparar ao universo, a Terra já é um grão de areia, ok? É um pingo de água no oceano ao tamanho do universo. Quem dirá Deus, que é muito maior que isso, ok? O cosmos não é nada diante daquele que o criou. E assim, meus irmãos, quando nós pensamos isso, nós vemos o quão grande é o amor de Deus por nós e colocamos cada vez mais e mais Jesus no centro da nossa vida. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus precisa ser o centro dos meus sonhos, dos meus pensamentos, das minhas vontades, consequentemente das minhas decisões, do meu agir, do meu pensar, do meu deitar, do meu respirar e do meu acordar. Que Jesus, queridos, possa ser o centro dos nossos jovens também. Nesse mundo que está centrado no homem, nós possamos, através da renovação do nosso entendimento, fazer com que Cristo esteja no centro. E quando a consumação acontecer, Cristo será o centro de todas as coisas, ok? O cosmos vai ser renovado. Então, meu querido irmão, nós esperamos o coroamento de toda a obra redentora de Cristo. Você pode fechar essa lição de várias formas, mas eu acho que a forma mais bonita é agradecendo a Deus por tal privilégio de ser um salvo, de ter essa convicção de que você foi salvo pela graça de Deus, que você espera Jesus Cristo nesse exato momento, né? Porque a vinda do Senhor é iminente e nós precisamos estar conectados ao Senhor, vivendo aqui na terra, mas já esperando o porvir, sabendo que as aflições do presente não se hão de comparar com aquilo que viveremos quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar e nós nos manifestarmos com Ele em glória. Que o Senhor Deus te abençoe, que as suas aulas sejam uma bênção, em nome de Jesus. Que você possa comentar aqui nessa aula, possa deixar as suas dúvidas, eu sempre olho depois dos comentários. E seja sempre um inscrito aí no canal da nossa IEAD GBD. E o próximo trimestre promete muito. Vamos falar sobre várias falácias, né? Um tema aí muito importante. Eu quero convidar você a participar conosco aqui nas aulas da IEAD GBD. Teremos muitos assuntos que são aí mais do que interessantes, né? E eu quero que você faça parte conosco das nossas pré-aulas. Só para você saber aí, o tema do nosso próximo trimestre é sobre o discernimento bíblico contra as ideologias modernas. Gente, essa lição foi maravilhosa e a próxima também será maravilhosa. Um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, ao nosso vice-presidente, pastor Eliseu Melfior, que tem, né, nos dado todo o apoio, tem orado por nós, tem nos ensinado dia após dia, também a toda a coordenação da Almádio, citando aqui a pessoa do pastor Leandro Machado também, que tem sido uma bênção, né, como coordenador das nossas vidas. Que Deus te abençoe, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor.